E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então a gente vai falar sobre sistemas lineares, né? Dando continuação aí ao nosso conteúdo. Então a gente vai começar definindo uma equação linear e depois a gente vai realmente definir sistema. Então a equação linear é toda equação que tem essa carinha aqui, ó. A1x1 mais A2x2 mais ANxN aí. Isso aqui quer dizer que eu posso ter vários termos somados aí. E tudo isso aqui igual a um valor B. Esse A1, A2, AN aí que aparece, a gente chama de coeficiente, que são aqueles valores numéricos que vai aparecer lá. E esse x1, x2, xn aí são as minhas variáveis. Então eu posso ter aqui x, y, z, i, j, k. Então são essas letras que vão aparecer indicando as variáveis que eu estou trabalhando. E esse valor de b aqui, a gente chama ele de termo independente. Então esse valor de b ele sempre vai aparecer sozinho, que ele não tem variável acompanhando ele. Exemplos de equações lineares, né? Por exemplo, 2x mais 3y igual a menos 8. Eu tenho aqui, ó, o 2 e o 3 são os coeficientes. O x e o y são as vezes que apareceu aí, são as minhas variáveis. E o menos 8 que aparece aqui, sozinho, sem letra, né? Sem variável, é o meu termo independente. Outro exemplo de equação linear, 5x menos y mais 2z igual a 0. Aqui eu tenho os coeficientes 5, menos 1 e 2, né? Que acompanham aqui o x, o y e o z, respectivamente. X, y e z são as variáveis, então esses coeficientes são para essas variáveis aqui. Como que eu resolvo uma equação linear? Eu vou atribuir valores para x e para y, ou nesse caso para x, y, z, ou seja, atribuir valores para essas variáveis que satisfaçam essa igualdade. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente pode observar que o menos 1 e o menos 2, aqui o valor para x e o valor para y, se eu substituir nessa expressão aqui, eu vou obter como resultado menos 8. Ou ainda, essa solução, menos 4 e 0. Menos 4 para x e 0 para y. Também vai ser solução dessa equação, porque eu vou obter também menos 8. Então, para uma equação linear, a gente vai ter mais de uma resposta possível. Se a gente representar isso aqui graficamente, isolar aqui o valor de y, a gente vai obter aqui uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, a gente consegue representar ela através de uma reta. E a reta lá, que é o gráfico da função do primeiro grau, os pontos que são solução dessa equação linear aqui. Então, uma equação linear parte de uma função de primeiro grau, né? Nesse caso aqui com duas variáveis. Se eu tivesse com 3 variáveis, eu também consigo definir uma reta, mas lá no espaço, né? Já no R3, a gente não trabalha muito. Então, uma equação linear, você pode ter infinitos valores como resposta, né? Infinitas soluções, vamos dizer assim. Então, eu posso atribuir um valor para x. Para cada valor para x que eu atribuir, eu consigo encontrar um valor para y aqui. A segunda equação, né? 5x menos y mais 2z. Como o coeficiente, o termo linear, o termo independente dela que é 0, ela admite uma solução trivial. Solução trivial é onde as variáveis valem 0, né? Se eu fizer aqui x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, eu vou obter como resultado 0 aqui. Então, uma solução trivial é quando todas as minhas variáveis valem 0. Pode ter outras soluções? Pode ter outras soluções, mas de olhar, quando o termo independente aqui for 0, a gente já sabe que ela admite uma solução trivial. Então, além dessa aqui, eu tenho infinitos, mas para facilitar, se o exercício pedir apenas uma solução, você já bateu o olho, você já sabe que a solução trivial é solução para essa equação aqui. Então, definidas as equações lineares, a gente vai falar agora dos sistemas lineares. O que é um sistema linear? A gente vai agrupar essas equações, então eu vou trabalhar com mais de uma equação ao mesmo tempo. Equação linear. Então, é o conjunto de m equações lineares. Então, eu vou ter várias equações lineares. Esse m ele é natural, né? Porque ele expressa uma quantidade. E ele não vai ser zero, né? Eu não tenho um sistema com 0 equações. Então, tem sistema com duas ou mais equações. A n incógnitas. Então, essas equações lineares elas vão ter várias incógnitas, como a gente viu na definição anterior. São as variáveis, né? Ele chama de x1, x2 e xn, e aí por diante.
Esses valores de m e n eles podem ser diferentes. Então, posso ter 5 equações e apenas 3 variáveis. Ou ter 3 variáveis, 3 equações e 6 variáveis, né? Então, eu posso ter diferença nesses valores aí. Se a quantidade de equação e de variável, né, de incógnita forem iguais, a gente fala que esse sistema ele é normal. E o que isso fala para nós? Isso fala que ele admite apenas uma solução. Então, ele tem uma solução única, né? Eu só vou encontrar um valor para o meu x1, um único valor para o x2, um único valor para o x3 e assim por diante, né? A gente fala que ele é possível e determinado, quando o meu sistema ele tem apenas uma solução. Possível porque eu consigo resolver ele, e determinado porque ele tem aquela solução única, né, pontual. A gente consegue determinar a solução. Vai ter casos que a gente vai determinar a solução, ele é possível, mas ele é indeterminado, porque ele tem mais de uma resposta possível. Vai ficar dependendo de uma variável ou outra ali. E vai ter casos que a gente não vai conseguir resolver, a gente vai falar que esse sistema ele é indeterminado. Mas na maioria dos casos a gente vai trabalhar com sistemas possíveis e determinados, que são chamados SPD, sistema possível e determinado. Um exemplo de sistema: x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Então aqui eu tenho duas equações, né, e duas variáveis. Então eu tenho o x e tenho o y. Nesse caso de sistema, a gente tem um sistema que ele é normal, né? A quantidade de equações é igual à quantidade de variáveis. Se ele é normal, ele tem então apenas uma solução. Pela soma aqui, né, a gente consegue ver que o x ele vale 2 e o y ele vale 1. Então, se eu faço 2 mais 1, obtenho 3. 2 menos 1, obtenho 1. Solução do sistema são valores para x, para y, para todas as variáveis que aparecer aqui, que satisfaçam essas duas equações. Tem que satisfazer essas duas equações. Então, se não satisfazer as equações, a gente não tem uma solução para o nosso sistema. Segundo sistema aqui, outro exemplo, né? X mais y mais z igual a 0. X menos y mais 3z igual a 0. Menos 2x mais 4y menos z igual a 0. Nesse caso aqui, como todos esses termos aqui eles são nulos, né, os termos independentes das minhas equações aqui são nulos, a gente admite para esse sistema aqui uma solução trivial. Então, se eu fizer x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, essa equação, esses resultados eles vão bater para as três equações aqui. Então, se os meus termos independentes de todas as equações aqui forem nulos, né, forem igual a 0, a gente fala, esse sistema ele vai admitir então a solução trivial. Então eu já tenho uma solução para esse sistema. Pode ter outra solução? Pode ter outra, mas olhando, né, como a gente viu lá na equação, na parte de equações lineares, esse sistema ele já admite uma solução que é a solução trivial. Então aí a gente vai só verificar se admite outra solução ou se ele é determinado. Quando acontece isso, todos os termos independentes ser nulo, a gente fala que esse sistema ele é homogêneo, né? Então ele admite a solução trivial e a classificação dele a gente classifica ele como homogêneo. Ficou faltando um acento ali. Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai começar a falar de método de resolução, né? Diferente dos que vocês já viram anteriormente, lá no 8º e 9º ano, que a gente estuda método de substituição e método de adição. Então, aqui a gente vai utilizar, resolver sistemas agora utilizando matrizes, né, e os determinantes. Então, para cada sistema a gente vai atribuir uma matriz e aí calcular determinantes e fazer então a solução em cima desses determinantes. Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.